alimento que teremos. Aleluia. Com nossos irmãos, os nossos projetos de vida cristã. Por isso, humildemente te pedimos, abra o nosso coração para receber tudo que será falado e mostrado neste encontro. Capacita-nos para ouvir, falar e participar dos trabalhos do núcleo com motivação e fé. Fazemos servos verdadeiramente dispostos a carregar a bandeira de nossa Igreja Católica. Abençoa nossos irmãos que prepararam com carinho este espaço para nos receber. Abençoa também aqueles que não puderam vir para dividir conosco a alegria deste encontro. Que este encontro possa nos deixar mais unidos no ideal que compartilhamos, os carismas de Santa Paulina, nossa eterna intercessora, exemplo de coragem, perseverança e caridade. Que possamos perseverar nos nossos trabalhos da família, cada um conforme o Senhor capacitar em sua comunidade, lembrando-nos dia após dia que as nossas obras de hoje são as sementes que plantamos para a nossa salvação. Desperta-nos para o tema de nosso encontro, levanta-te e anuncia, fazendo-nos homens e mulheres capazes de anunciar a sua palavra, sem timidez ou temor, pois ninguém é nada sem a palavra de Deus. Por isso, devemos ser portadores dos ensinamentos cristãos que aprendemos, honrar os sacramentos que recebemos e transmitir o que sabemos a todos aqueles que não conhecem a Deus ou não o querem em suas vidas. Que assim seja. Vamos cantar o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
livrai-nos do mal. Amém, amém, amém. Imaculada Conceição, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós. Terminada, né, a oração, que ela continua, né, conosco durante todo o dia. Nós teremos agora com o Padre Edilson um momento em que ele vai nos falar sobre o tema do encontro, que é Levante-te e Anuncia, fazei-vos coragem. Então, que nós aproveitemos, né, este momento e as crianças têm preparado para elas ali fora uma atividade. Se vocês não quiserem participar aqui da palestra, vocês podem estar aqui, né, acompanhando a Ana Cristina, que ela vai estar trabalhando com vocês. Ela e a Karen vai estar com vocês nesse momento, tá? Então, Padre Edilson, seja bem-vindo. Estou sentando os livros assim, porque parece que é o dia todo, né, palestra. A biografia da Marta Santa Paulina, tem o manual da Marta. Eu sou o padre na Paróquia Santana, na Catedral, sou vigário paroquial, desde 2011. Sou amiga da região, sou Miguelândia, estou trabalhando na cidade de Campinorte. Trabalhei em Pilar de Goiás, né, literalmente, em Doação. Há alguns dias eu recebi um convite para essa palestra e também uma missa, né, a seguir, para um grupo que eu confesso que eu não conhecia. Conheço a congregação das irmãzinhas, né, na Nova Conceição. Já celebrei na novena na Capela Santa Paulina, mas a FAMAPA eu conheci, né, há poucos anos. É um prazer então, estar aqui com vocês. Tem pessoas de Iguaçu, Goiânia, né? Cesarina. Não veio. Próximo Brasil também tem uma cidade. Valparaíso ainda não chegou, mas ele deve chegar e temos Brasília. É um encontro estadual, né? Como eu disse, é um prazer. A FAMAPA surgiu, eu vou fazer um rápido esboço, e vocês sabem mais do que eu, participo, né? Estou nessa caminhada há alguns anos. É só para contextualizar, com a beatificação de Maria Paulina, em 1991, quando o Papa Santo João Paulo II despertou nas pessoas, nos leigos, o desejo de conhecer mais, né, Santa Paulina, o trabalho dela, o carisma, né, que Deus inspirou a ela e as outras pessoas que estavam junto com ela. E, quando se reuniram, surgiram pequenos grupos, orientados pelas irmãzinhas. E em 96, né, esse grupo, essa família, passou a fazer parte da congregação, assim, essa ligação, né, mais estreita, né, com a congregação das irmãzinhas. E pensem que está crescendo, né, a família Mário Paulina. Está crescendo, mas não só em número, precisa crescer mais ainda, por isso, né, pediu esse tema de hoje, né, na questão do anúncio. Anunciar. Porque Santa Paulina foi uma pessoa que anunciou. Anunciou o Evangelho. A realidade dele nasceu há 100 anos na Itália, né?
quase 150 anos, veio ao Brasil, para Santa Catarina, ela anunciou. Mas se pediram para falar sobre o anúncio, porque está precisando de mesmo uma injeção de ânimo, e começa, levanta-te e anuncia. Jesus, quando ele estava no Morro das Oliveiras, depois do momento que ele dava o livro, ele diz para os apóstolos: levantai-vos, vamos enfrentar a realidade. Deus nos chama para uma missão. Nós temos uma missão dada pelo Senhor: anunciar a boa nova, anunciar o amor. No caso, da congregação e a espiritualidade da família está ligada da congregação, é anunciar especialmente para os pobres. Não é isso? E a pobreza dos pobres sempre esteve presente no coração de Deus. Lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 15, versículos 7 e 8, quem tiver a Bíblia, diz o seguinte: se houver no meio de ti um pobre entre teus irmãos, não endurecerás o teu coração, e não fecharás a mão diante de teu irmão pobre, mas abrirás a mão e emprestar-lhe-ás segundo as necessidades da sua indigência. Milhares de anos atrás, Deus, através de Moisés, disse isso sobre o amor ao povo, sobre o amor do povo. Se esse Santo Paulino não veio especificamente essa passagem, mas já está presente. E Jesus Cristo, quando ele volta a Nazaré e vai até a sinagoga, ele diz, citando a passagem de Isaías, o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para enfrentar o ano da graça do Senhor. Vocês trabalham com os pobres? Você trabalha com os cativos? Você trabalha com as pessoas simples? Com as pessoas abandonadas, marginalizadas? Se for aqui de vocês, fala muito sobre isso. Tem várias, não só na palavra de Deus, aqui. Tem várias também na doutrina social da igreja. Quer dizer, Santo Paulino e vocês não falam no ar. É que vocês inventaram. Há uma preocupação que já existe desde os primórdios da espiritualidade israelita e depois cristã. Mas não só no Deuteronômio, na época de Moisés, não só na época de Jesus Cristo. Deus é misericórdia, Deus tem amor aos povos também, e fala isso em São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 10. E quando Paulo vai conversar com as colunas da igreja, se apresentar, se colocar à disposição, entre as orientações que ele recebe, os apóstolos disseram para São Paulo: não se esqueça dos pobres. E São Paulo diz: isso eu nunca me esqueci dos pobres. E ele lembra dos pobres também, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, nos versículos 6 e 7. Ele pede a doação da comunidade de Corinto para outra comunidade que passava dificuldades. A pobreza também
está presente, né, na espiritualidade, no coração da Virgem Maria. E eu formava tem uma espiritualidade mariana. Não é isso? Né? Nossa Santa Paulina era uma mulher que desde pequena ela rezava o rosário com os pais, com os irmãos ali, né? A mãe faleceu, ela se tornou a dona de casa e ela rezava, né, Rosa? E no final da vida, né, diz aqui a biografia oficial, ela rezava todos os dias o ofício de Nossa Senhora. Então ela tinha essa espiritualidade viva, né, presente, sólida na sua vida. E Nossa Senhora diz, né, Lucas 1, quem quiser, por favor, alguém abra aí, também. Lucas 1, o canto, né? A partir do versículo 46. Pode ler. Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, que olhou para a sua própria serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurado todas as gerações, porque ele abençoou mim maravilhas, aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes, despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos a Virgem Maria sobre os humildes, sobre os indigentes, né? Sobre as pessoas, né, marginalizadas. Então, Moisés, Jesus, a Virgem Maria, São Paulo. Mas continua. Será que nós, cristãos, católicos, paramos os apóstolos? Não. A preocupação com os pobres, com a luz, as pessoas carentes, necessitadas, continua. Se você vai na história da igreja, você vai aprender sobre isso. Ele trabalhava, ele trabalhava com os pobres, ele trabalhava com os carentes. Tanto é que quando ele é preso, e os líderes da igreja também são presos, eles serão martirizados, antes de ser martirizado, pede, né, a São Lourenço que mostrasse, né, aos romanos os tesouros da igreja. E o que São Lourenço faz? Ele começa a andar pelas ruas de Roma, reúne os pobres, os doentes, os abandonados e apresenta aos seus algozes, aquelas pessoas. Preocupação com a pobreza, anúncio aos pobres. Um São Basílio Mário, no Oriente, ele era um intelectual, um homem importantíssimo na história, da teologia cristã, e ele não ficou só no estudo, nas preocupações. Ele construiu também um hospital para as pessoas doentes, para as pessoas pobres, para as pessoas abandonadas. E você vai percorrer os passos da igreja, na Idade Média também. Quantos santos preocupados com os pobres? Uma Santa Margarida, Escócia, uma Santa Isabel da Hungria, um São Francisco de Assis, que dizem na conversão deles, deu um instante que ele abraçou um pobre, um leproso, e ele tinha a pobreza como uma senhora. Nós continuamos a nossa caminhada, e nós
cuidou dos pobres. Nós encontramos um São Capilés, que cuidou dos pobres e dos doentes. Nós encontramos São Vicente de Paulo, que cuidou dos pobres lá na França, né, por décadas. Por décadas, quase 60 anos, envolvido, né, com homens e mulheres pobres. E você continua e você encontra São José de Cotolém, que também cuidou dos pobres, dos doentes. E tem uma casa aqui em Trindade, tão próximo de nós, né, inspirado no carisma de São José de Cotolém. E nós vamos até para uma ilha. E nós encontramos um homem, um padre chamado Damião, São Damião, na ilha de Golocai, cuidando de quem? Cuidando de pobres, cuidando de doentes. Então sempre existiu, né, na história da igreja e no coração de Jesus Cristo essa preocupação, né, com os pobres, com os abandonados, com os marginalizados. Hoje em dia fala-se da opção preferencial pelos pobres, da igreja que fez essa opção. Existem muitos povos por aí, imagine em Goiânia, periferia do Rio de Janeiro, São Paulo, até mesmo aqui no nosso. Ontem mesmo eu fui ali no bairro, que chama Semperene, mas o gabinete de lixão, que existe lá no local que o pessoal joga lixo, né? E ali são pessoas carentes, que recebem a cesta básica, roupas, usados, né? Diversas coisas. Eu já fui lá muitas vezes. Outras pessoas também vão, né? Entregam ali alimento, né? Vestes para aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças. A pobreza está presente. E o documento da igreja, que é um resumo, né, de mais de 100 anos de história de doutrina social, fala, né, sobre velhas pobrezas. Que pobrezas? A fome. E muitas pessoas passam fome. Nós temos que pensar, né, no mundo. Afinal, né, a congregação está presente aqui na América, está presente na África, está presente na Europa. Não é isso? Quer dizer, a congregação se preocupa não só, né, com o ambientezinho. Então, o desejo de servir universalmente, inspirado em Santo Paulo. E a palavra também pensa no desejo de crescer, né, para atingir também outras famílias. Então, temos a fome. Uma outra forma de pobreza é o analfabetismo, o cuidado médico nas dementes. Quantas pessoas por aí? São pobres essas pessoas, né? A falta de educação. Essa é chamada a pobreza clássica, né? Passar fome, tem uma doença mental, está abandonado por aí. Mas eles falam de outras formas de pobreza, de novas pobrezas. A palavra Francisco, né, no ano passado, falava sobre isso, né? Sobre outras formas de pobreza. Mas antes dele, né, a igreja já dizia sobre novas pobrezas, o desespero da falta de sentido na vida. Correndo, mar ao mundo. Talvez entre você, pensa assim, só vocês fazem parte, você já encontrar pessoas que perderam sentido da vida. As pessoas de nossa mente. Não tem mais orientação, não tem mais norte. É uma pessoa pobre, é uma pessoa precisando de auxílio, de ajuda, né, da presença, nós, como cristãos, como filhos e filhas de Deus. Outra forma de pobreza e muito presente hoje, as drogas. Quantos jovens, moças, rapazes, e nem tão jovens assim, vivem essa pobreza. Anuncia, levante, anuncia lá em Goiânia, anuncia lá em Brasília, anuncia aqui no Iguaçu, né?
O açúcar é o polo aqui de distribuição de drogas, segundo já ouvi muitas pessoas falar, precisa do anúncio. Então, as drogas, a solidão, a velhice, é uma pobreza. O casal atende os filhos, cresce, vão embora, e os pais ficam dentro de casa, sozinhos, pobres, às vezes abandonados. Quando não, são levados para uma asilo. É uma forma de pobreza. A doença, quantos pobres devido à doença? Quantos corações vazios? Quantas pessoas marginalizadas? Quantas pessoas discriminadas? Pobreza também, onde falta a paz, diz a gente. Esses últimos meses eu tenho falado muito sobre os cristãos perseguidos no Iraque, pessoas são decapitadas, perseguidas no Oriente Médio, mas também na África e em outras partes do mundo. Onde falta a paz, existe a pobreza. Anuncie, levando de vida, fazer coragem. Levar a mensagem pregada por Jesus, acolhida por Santa Paulina, pela família, a essas pessoas. Não só os pobres que falam de arroz, de feijão, de carne, como dizem o documento da igreja, mas os analfabetos, os drogados, os doentes, os solitários, os que não têm sentido na vida, os que não têm paz, os discriminados, os marginalizados, etc, etc. Pobreza e mal serviço. Santa Paulina dizendo que ia só amar a Deus e a servir os pobres. E ela só disse isso. Certamente, como nós sabemos, nasceu lá na Itália, 1865, em dezembro. Veio do Brasil criança em Santa Catarina, não a Santa Catarina de hoje, com asfalto, com universidade, com hospitais, não essa Santa Catarina com indústrias, Santa Catarina ainda rural. O que era Nova Grande? Será que era uma grande cidade? Será que era como Florianópolis? De jeito nenhum. Local lá, mata e foi sendo desbravado, e surgiu ali a comunidade, vieram jesuítas, foi ali que a família de Amário se estabeleceu. Família religiosa, uma família de Deus, uma família de oração, e Amário, nesse espírito, não só rezava, mas ela sentia o chamar de Deus para anunciar aos pobres, para viver de uma forma especial. Ela foi chamada pelo Padre para o catecismo das crianças. Ela foi chamada para limpar a igreja, a capelinha. Ela foi chamada para cuidar dos doentes. Jovem, e a Virgínia, depois uma outra, terceira, mas um tempo depois, e ela levantou, e ela foi anunciar. Ela foi anunciar com a catequese, ela foi anunciar com a vassoura, com o pano, ela foi anunciar a colheita. E sabia, ela colheu a primeira pessoa, foi uma senhora cancerosa, uma senhora difícil, era ajudada por Amário, mas era uma mulher grata, final da vida, uma mulher que não tinha fé a princípio, ela anunciou, mas antes disso ela já tinha anunciado os irmãozinhos dela, a família dela. Porque, como eu disse, ela rezava
Mas depois que a mãe dela, né, faleceu, que ela se tornou a dona da casa ali, porque ela era mais velha, ela, além de cuidar materialmente dos mais novos, ela ia 2 vezes por semana a pé, 6 quilômetros, para participar da Santa Missa, uma forma de anúncio. Ela não ficou parada. Ela não ficou ali chorando, a mamãe já partiu, né? O que nós vamos fazer? Ela arregaçou as mangas, ela foi anunciando. E foi anunciando para essa senhora cancerosa, que conseguiu a conversão da mulher. E outras pessoas foram aparecendo, órfãs, mulheres, né, idosas, doentes, e a Mari, e Virgínia, anunciando. Em pé. Será que foi fácil? Eu não conheço vocês. Mas vocês têm encontrado facilidade na caminhada? Sabe que é tranquila, né? Não tem obstáculo, não tem preocupações, não existem resistências para formar? Creio que existe. E muitas, né? Resistências. Paulina, né? Claro, depois ela se chamar a irmã Paulina, né? Ela encontrou essa resistência também no anúncio. Primeiro que ela não tinha nada, né? Não era um casebre lá para ela. O que tinha ali? Já tinha pobreza imaterial. Mas não só isso. Existia dificuldade porque as pessoas não compreendiam o carisma, o chamado. Será que as pessoas compreendem o carisma de vocês hoje? Será que toda a comunidade compreende, aceita, acolhe? Então, onde ali, né, a Mari, né, Virgínia, começaram, elas eram, né, mal vistas. Porque elas mexiam com a mulher cancerosa e o povo ignorante pensavam que o câncer poderia ser, né, transmitido para as outras pessoas. E que aquelas meninas, né, seriam canais, né, dessa doença. E nem se aproximavam delas. Já foram, né, assim, afastadas. Um obstáculo. Elas pararam de jeito nenhum. Elas continuaram. As pessoas que estavam trabalhando para elas, né? Por quê? Com medo. Talvez pessoas também se afastem de vocês. Talvez você quer, né, a conversão, você quer, né, anunciar para uma pessoa e precisa, e a pessoa não te aceita. Quem sabe? Mas elas perseveraram. Elas conseguiram a conversão da mulher e elas conseguiram, né, crescer, graças a Deus, naquele trabalho, naquele anúncio. Cresceram tanto que se tornaram, né, uma comunidade aprovada pelo bispo ali da região, que era o Dom José Camargo Barros. E elas começaram esse trabalho, assim, mais ou menos em 1890. Em 1895, né, foi aprovado o direito diocesano, aquela instituição, aquela pequena comunidade, lá no interior de Santa Catarina. Por que não aqui em Uruaçu? Goiânia é grande, mas Uruaçu, 48 pessoas. Eu tenho que anunciar só nos grandes centros, só onde aparece na televisão. Eu tenho que anunciar de Deus no colo. Se eu estou no Uruaçu, é porque no projeto de Deus, né, eu deveria anunciar e devo anunciar para vocês aqui. Se você mora no bairro, né, classe média de Goiânia, ou se você mora, né, na periferia de Goiânia, anuncie. Não fique parado. Então, foi aprovada essa congregação em 1895. Nós já vimos as dificuldades, né, de Santa Paulina, e ela não desistiu, e vai crescer, e surgem, né, outras casas,
E a principal é lá em São Paulo. E a irmã Paulina vai para São Paulo. Tranquila a vida lá em São Paulo? Casa, comida, não foi tranquila a vida do anúncio, né? De Mário Paulino, lá na capital paulista. Existia, e a biografia dela diz isso, né? Existia o amor, a dedicação entre as irmãs, mas também surgiam ciúmes, invejas, interferências naquele grupo que desejava anunciar o amor de Deus aos povos, aos abandonados. Surgiram intrigas. E Mário Paulino, né, não desistia do projeto que Deus tinha. O anúncio. Em 1909, ela, devido a uma série de fatores lá, relacionamento, né, com pessoas, né, com ela e entre outras pessoas lá, ela foi afastada, né, que tinha sido eleita como superiora por toda a vida. Ela foi afastada. Ela perdeu esse cargo. Ela perdeu o poder. O Dr. Duarte, no ato que foi autoritário, né? Porque não tinha esse poder. Porque a congregação não tinha casa só em São Paulo. A congregação tinha casa em São Carlos e tinha casa também lá em Santa Catarina. Então ele não tinha poder sobre toda a congregação. E ela era amada da congregação inteira. Não era só de uma casa. Então o arcebispo, né, autoritariamente afastou, né, a Madre Paulina e disse, né, que até o final da vida ela seria não mais superior, ela seria súdita. Mas eu criei isso aqui. O meu anúncio, né, como madre, eu vou parar. O que diz o lema? Fazei-vos coragem. Uma pessoa, né, fraca, inconstante, quem sabe teria, né, fechado, né, a cara, principalmente o coração, e abandonado tudo. Mas eu que criei, eu que sofri lá no interior de Santa Catarina, eu que comecei isso aqui, e ele não está certo. Não vou deixar. Ela era mulher humilde. Pessoas corajosas, né? O coração de Cristo são também humildes. Ela disse que era indigna de continuar na direção. Ela aceitava. Porque o desejo dela era só amar a Jesus e servir os povos, anunciar os povos. E ela é transferida para Bragança Paulista. Ela fica 9 anos lá, como uma simples irmã. Tinha um tio, né, uma fundadora, mas ela tinha que fazer os trabalhos humildes das outras irmãs ali. Fazei-vos coragem. Não sei como é que é a estrutura. Deve ter uma pessoa que coordena, né? Eles têm os auxiliares da coordenação. As pessoas aqui estão no início da caminhada. Né? Será que eu vou anunciar só se eu for, né, o coordenador geral? Se eu for, né, estiver em segundo lugar? Ou eu vou anunciar em qualquer cargo, talvez sem cargo nenhum, dentro da família? Amar Jesus é anunciar aos pobres. Na fome, no analfabetismo, na solidão, na falta de sentido, nas drogas, na tristeza, na marginalização,
guerra, na discriminação, qualquer que seja o teu cargo ou sem cargo nenhum. Levanta-te e anuncia. E Paulina anunciou, ali, como simples irmã, como simples surdo, dentro da congregação. Não se deixou abater. Não existe nenhum documento que fala que Marco Paulino estivesse abatido devido à transferência da perda, dessa posição elevada dentro da congregação. E olha que ela foi, humilhada, maltratada. O arcebispo diz, está escrito lá nos documentos, que ele deixou, que ela era uma estéril, que ela era uma maluca. Olha o que ele falou dela. E ela, na simplicidade, na confiança, na humildade, no amor, continua a dar os seus passados. 9 anos em Bragança, vai para casa na área de São Paulo e fica lá o restante, mais de 20 anos, 24 anos em São Paulo, fazendo, ajudando. Cuidar dos doentes dia e noite. Fazendo questão. A idade vai chegando, gente. Ela não tinha mais 25 anos, 30, 40, estava com idade mais avançada. E ela vem cuidando daqueles doentes, dia e noite, anunciando. Quem a conhecia mais? E a projeção? Não tinha mais, se é que teve, antes. Mas a pessoa que anunciar, mas diante dos holofotes. Mas a pessoa só quer anunciar diante, de uma câmera de televisão. Não quer anunciar, por amor, ocultamente, só Deus, observando. Tem que anunciar, aos olhos de Deus, não ficar anunciando aos olhos dos homens. Porque os homens e as mulheres, nós somos inconstantes, e nós fazemos juízos temerários. Anuncia. Se você passar por dificuldade, por alguma incompreensão, continua o anúncio. Deus é quem julga. Deus é quem sabe. Deus é quem conhece o seu coração, a sua reta intenção, o seu amor à obra. Coragem, passos pequenos, mas perseverantes, firmes nessa caminhada. Então ela anunciou na simplicidade, ocultamente, nessa casa lá em São Paulo. Cuidando. E veio a doença, a idade, e vocês devem saber, que ela tinha diabetes, e não é como hoje, os recursos. E aí, fere a mão, perde o dedo, é a mão, não, é o braço. Reclamou? Mostrou-se covarde? Não sei o que eu vou fazer agora, vou perder meu braço. Como é que eu vou anunciar? Como é que eu vou cuidar dos doentes? Vou entrar em depressão? De jeito nenhum. O corpo estava debilitado, mas a alma estava firme, corajosa, até essa doença, triste, ela estava anunciando a firmeza dela, sem reclamar, na tranquilidade, no aceitar a vontade de Deus. Um anúncio. Aí ela estava anunciando e ela estava edificando a comunidade das irmãzinhas e as pessoas que a conheciam. Que belo anúncio da padroeira afamada, na alegria, na juventude, mas também na idade já avançada, na doença, na hora da morte. Corajosa, Paulina do coração agonizante de Jesus, uma anunciadora corajosa.
Como nós precisamos hoje de pessoas assim, que anunciem com coragem, sem reclamar, aceitando, sabendo contornar as dificuldades, segundo o projeto de Deus, o amor de Deus. Como nós precisamos. Vocês têm que se alegrar por ter uma mulher dessa, uma santa dessa, como patrona dessa família, que leva o nome dela. Levanta-te, às vezes, da sua fragilidade, da sua tristeza. Às vezes aqui você pensa, não é correspondido o meu trabalho, a família não é aceita por algumas pessoas. Levanta-te, anuncia, fazei-vos coragem. Está na carta aqui, carta que ele escreveu, 17 de junho de 1903. Ela fala: fazei-vos coragem. É tempo e hora de fazermos fortes, rompendo também todos os laços que amarram o coração, porque o coração de Jesus o quer todo para si e quer que comecemos no seu serviço como verdadeiros servos, sem consolação. Não fique atrás das consolações. Consola. Talvez olhando para Marta, para Paulinha, para Marta e Paulinha, nós a força consolar. E observando a vida dela, nós vemos que ela não estava procurando de consolação. Ela queria consolar. Do jeito que ela consolou a primeira cancerosa, do jeito que ela consolou as crianças órfãs, abandonadas, as mulheres sem ninguém por elas, do jeito que ela consolou as irmãzinhas dentro da congregação, a tristeza que ela padeceu. Ela não procurou a consolação. Ela foi um espelho de edificação. Você que está hoje aqui nesse encontro, que saiu às vezes de longe, você é chamado a consolar, a levantar sua cabeça com coragem e levar essa mensagem às outras pessoas. Perdeu o braço, mas não perdeu a fé, não perdeu o amor de Deus de jeito nenhum. Continuou. Foi ficando cego também, depois, e continuou. Continua. Você já passou pela tentação de desistir? Complicado demais. Às vezes não é bem assim. Paulina passou por tentações também. Porque todo servo de Cristo vai passar por tentações. Vai passar pelo Getsemane, como diz a biografia dela. Vai passar pelo Criou. Vai passar pelo momento de agonia. Olha o nome que ele escolheu. O nome que foi profético. Paulina, do coração agonizante de Jesus. Jesus agonizou, algumas horas, lá em Jerusalém. Paulina agonizou 33 anos. Ela foi afastada da direção em 1909 e ela ficou, agonizando, mas sem perder a fé, sem deixar de anunciar. Até 1942, dia 9 de junho. Morreu 5h30, 10 para 6 da manhã. Agonia. Mas a agonia dela, o sofrimento dela, é que edificou, foi o avanço. E por isso que nós estamos aqui hoje.
É por isso que um dia você ouviu chamar para participar da FAMAR, aceitou. Você aceitou não por uma temporada, lembre-se disso. Você aceitou até o dia que Deus quiser. Paulina colocou o coração agonizante de Jesus. Não foi só por uma temporada. Foi até o último dia da vida dela aqui na terra. Nós temos que ser pessoas assim determinadas, pessoas comprometidas. Não existe, uma corrida, que não tenha lá um obstáculo. Tem as Olimpíadas. Será que só tem eu lá na pista? Será que eu não preciso nem correr? Será que vem um carro, uma corrida de 100 metros, vem um carrinho aqui vai me levar? Sozinho, já ganhei a medalha de ouro. Tem outros adversários, eu tenho que me esforçar, eu tenho que treinar. Se eu vou para a corrida de 400 metros com barreira, não é fácil. Na vida não tem nada fácil. Não é fácil ser de Jesus. Não é fácil anunciar. Mas graças a Deus que não é fácil. Senão nós nos acomodaríamos. E o reino de Cristo, de Deus, não seria construído nessa terra. Não espere os aplausos, os louvores. Não espere placas. Você não está no formato para isso. Você está no formato para viver o anúncio. Você está de pé. Lembre-se disso. Não se sinta uma pessoa derrotada. Você está de pé, mas existem pessoas por aí que estão deitadas, tristes, vencidas. E Jesus te escolheu, como escolheu meu amado Paulo, Mário, Santo, para levantar essas pessoas. Arregaça as suas mãos, vai em conta desses pobres, desses carentes, sem o sentido físico, material, também no sentido espiritual, psicológico. Vá ao encontro, anuncie, com coragem. Não sei se você vai ser recebido com um sorriso, mas você leve o seu sorriso, leve o sorriso de Jesus Cristo para essas pessoas. A cancerosa não recebeu com um sorriso à primeira vista, em primeiro momento. Mas as meninas foram determinadas, corajosas, fiéis. Agora, irmãos e irmãs, nós vimos tudo que ela fez. Mas eu preciso ter uma inspiração. Disse Salmo 123. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Não é só ler, ouvir uma palestra, se você já participaram de muitos encontros, ver muitas palestras. Não é só isso. Vocês têm que ter a mística. Paulino, amado Paulino, Santa Paulina. Não é só uma pessoa que faz. Ela não é uma assistente social. É um curso de assistência social. Você poderia fazer. Você poderia entrar numa organização não governamental. Ajudar. Mas você não está aqui como assistente social. Você não está aqui como membro de uma organização não governamental. Você está aqui, eu digo aqui, na FAMAR, uma pessoa chamada por Deus. Então, o que nós fazemos, eu faço como sacerdote, eu fazer assim, e você como membro da família, Mário Paulino, faz, em nome do Senhor. Amado, Paulino, não fazia por ele. Não fez faculdade? Não fez? Não sei. Pelo que eu vi, não fez nenhum curso superior, fez?
o curso superior que ela fez foi para o amor de Deus. Não é isso? E ela fez o pós-doutorado na agonia de Jesus, não foi? 33 anos que demorou, né, esse pós-doutorado dela. Então nós somos, né, chamados a anunciar, não na cara, não só o lado humano. Nós somos chamados a anunciar uma espiritualidade, uma mística. E como nós vimos, amar Paulino era uma pessoa, né, de uma profunda espiritualidade. Recordando, rezava o rosário na família, participava da missa, né, 2 vezes por semana lá nas roças de Santa Catarina, e a pé, 6 quilômetros, a pessoa está junto da igreja e não vai à missa todo domingo. Já me contaram, algumas pessoas já disseram isso. Fulana, vamos à missa, morando assim, né? Poucos metros da igreja. E a pessoa respondeu, não, aqui de casa mesmo eu escuto. Então, né? A menina amada, a jovem amada, a irmã Paulina, a amada Paulina, a Santa Paulina, era uma pessoa, né, que rezava. Afamada, precisa cada vez mais, né, de oração. De oração constante. A fora de moda é rezar o rosário, como está? Nossa Senhora está fora de moda. A Virgem Maria não é coisa do passado, a Idade Média não, é de hoje. A congregação, né, é Imaculada Conceição, não é isso? Olha o nome, Imaculada Conceição. Foi esse o nome escolhido, né, por Santa Paulina. Oração. Oração é por Nossa Senhora. Quando a cruz pesar, quando naquele momento de agonia você começar a suar sangue, você começar a chorar, você sentir a tentação de desistir, de pedir para Deus que afaste de você o cálice, reze mais, reze o rosário, participa mais das missas, não só uma vez por semana, domingo. Participa, às vezes você não é tão próximo a uma igreja e a missa frequentemente. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus Cristo lá em João 15. Nada. Talvez o trabalho pareça bonito, vistoso assim para as outras pessoas, mas se não tiver a presença de Jesus, se não tiver a espiritualidade, vai ser, né, uma obra com peça de barro, como o sonho teve na Nabucodonosor. E que Daniel, né, mostrou de que se tratava. Não adianta fazer um trabalho bonito, chamativo, se não tiver esteira, se não tiver Cristo, se não tiver a Virgem Maria. Sem mim nada podeis fazer. E ela fez isso. Tanto é que ela fez uma consagração, né, à Virgem Maria. Antes de ser nada, fez uma consagração. Ela rezava a novena de São José. E ela rezava, repito, como eu disse aqui no início dessa palestra, o ofício todos os dias. Como é que anda a sua vida de oração? Como é que anda a sua vida de oração? Como é que anda a sua espiritualidade? Será que é só assistência social? Não. Jesus amava os pobres. Jesus diz, né, que veio, né, anunciar aos pobres. Nós vimos em Deuteronômio, nós vimos na Virgem Maria, nós vimos em São Paulo, e nós poderíamos também ir na de São João, né, em Tiago, na história da igreja, o amor de Deus aos pobres.
envolve diversas coisas, como lembramos aqui. Mas tem que ter essa presença, né, do Senhor. A pessoa só vai ser corajosa nesse sentido, né, se tiver Deus, né, no coração. Seja essa pessoa que está com os pobres, que ajuda, que se doa, mas uma pessoa também que tem a perspectiva da santidade. Paulina, né, certamente pensava na santidade, pensava no céu. Ela ajudava aquelas pessoas ali carentes, aqueles doentes, mas ela via Jesus naquelas pessoas. Veja Jesus também nas pessoas. E isso exige de nós essa espiritualidade, essa intimidade com Deus, cada vez mais intensa. Sem essa intimidade, sem essa busca, né, de Deus, dioturnamente, nós vamos cansar, nós vamos, quem sabe, nos deprimir e podemos até abandonar. Teve uma irmã chamada Serafina, ela deu problema, né? No início do século XX. Ela foi uma das causas do afastamento de Marta Paulina. Eu fiquei pensando, por que essa irmã? Aí fala que ela era autoritária. Sabe, ela tivesse Deus no coração. Ela achou bonito o trabalho, ela entrou, mas ela não, né, anunciou na simplicidade, na humildade, na vida de oração. Sabe o que aconteceu com a irmã Serafina? Ela abandonou a congregação. Jesus não quer que você abandone. Jesus quer essa perseverança até o último dia, né, que Deus te der aqui na terra. Coragem, então. A patrona, né, da FAMAP, uma mulher de coragem, uma mulher de anúncio, uma mulher de Deus. Cada membro, então, né, da FAMAP seja uma pessoa de coragem, de anúncio, de Deus, mais aleluia. Cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Paulina, rogai por nós. Nós agradecemos, né, ao Padre Edilson por esse momento, e ele continuará conosco, né, que nós teremos a Santa Missa agora a pouco. Então, 10 minutinhos para a gente estar encaminhando para lá, para a missa, e eu gostaria, assim, que alguém de Goiânia ou de Brasília, ou uma das irmãzinhas, assim que se dispusesse a fazer a leitura, né, aí o pessoal que da música faz o salmo, para a gente fazer essa distribuição. Quem é missionário, levante a mão.
eternidade receberemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pedir. Sai do meio, na hora de comer. Sai do meio. Sai do meio. Você está sendo filmada. Cuidado. Pedimos que Deus possa nos conduzir de volta para nossas casas. O Senhor que nos chamou para essa missão, faça-nos caminhar unidos pela Sua palavra e que possamos anunciar o Evangelho a todos e a todas, com entusiasmo e dedicação, que sejam iluminados pelo Espírito Santo. Neste clima de oração, cantemos o Salmo. Então, o Salmo 66, vocês têm na folha uma bênção, né? Nós vamos cantar esse salmo pedindo a bênção também sobre nós, mas não só sobre nós, sobre a Goiânia, também sobre todas as pessoas da família, sobre todos os grupos da família. E o salmo ele tem 6 estrofes. Então, a gente vai cantar o refrão, 2 estrofes, o refrão, 2 estrofes. A bênção, Senhor, se ilumine. Teu poder encerra a paz e
para iluminar. Que Ele esteja sobre ti para iluminar. Que Ele esteja dentro de ti para te fortalecer. Que Ele esteja dentro de ti para te fortalecer. E que Ele esteja ao teu lado. Que Ele esteja ao teu lado. Amigo e companheiro de caminhada. Amigo e companheiro de caminhada. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos continuar cantando o mesmo canto. Enquanto isso, vão ser distribuídas a água, né? A água que é bem, que vocês vão levar para a casa de vocês e que lá também vocês possam abençoar a casa de vocês, o lar de vocês, a plantação e também essa vida.